Olá, deputado, o senhor já foi estuprado? Já engravidou? Estas foram algumas das perguntas que mulheres ativistas fizeram a parlamentares na Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a proposta que pode proibir o aborto até nos casos de estupro. Isso aconteceu em novembro último, durante a discussão da PEC 181, conhecida como Cavalo de Troia. O colegiado era formado predominantemente por deputados das bancadas católica e evangélica. O texto, com modificações na Constituição, foi aprovado e deve seguir para o plenário. Lá são necessários 308 votos em 2 turnos para depois ser encaminhado para o Senado. Mulheres foram às ruas das principais capitais do país. Uma petição com mais de 160 mil apoios pedia que os deputados não criminalizassem as vítimas de estupro. Não adiantou. Eles terminaram a sessão comemorando, rindo, batendo palmas e gritando slogans contra o aborto. A PEC 181/2013 é o tema do Bom para Todos, que começa agora. 18 deputados que acreditam ser donos dos nossos corpos e donos das nossas vidas. E, infelizmente, eu estaria cometendo um crime, o que eu acho um absurdo, porque se o corpo é meu, como é que eu cometo um crime? Existem setores dentro das igrejas que são os setores pró-morte. Nossa convidada de hoje é Regina Soares Jurkevich, doutora em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo e integrante da equipe de coordenação das católicas pelo direito de decidir. Tudo bem, Regina? Tudo bem, Maria Amélia. Eu queria saber uma coisa. Você é uma pessoa católica e você coordena esse grupo de mulheres pelo direito de decidir. Não causa estranheza? Causa, as pessoas pensam que feminismo e catolicismo não pode ser coincidente. Sim. Mas a gente, quando olha e estuda um pouco, a gente vai ver que tem muitos valores, muitos princípios que são de luta pela igualdade. Então, querer a igualdade entre homens e mulheres, querer que as mulheres possam decidir sobre a sua própria vida, na verdade, tem muito a ver com o evangelho, com princípios do cristianismo. Não há incompatibilidade. Não, nenhuma. Para nós, né? Existe uma perspectiva oficial da igreja que às vezes problematiza. Sim. Só que a gente sabe que também que o catolicismo é uma pluralidade, né? Não existe uma única voz e uma única maneira de pensar. Ok. O circo de horrores que tem sido a atuação de deputados e senadores no Congresso Nacional acaba de apresentar mais uma atração. 18 homens da bancada religiosa da Câmara aprovaram a PEC 181, que nasceu como discussão sobre o aumento da licença maternidade para quem tem filhos prematuros, mas ganhou um adendo que simplesmente alterou a Constituição Nacional. Nós só mexemos em 2 palavras, que é o problema da concepção. Desde a concepção. 2 palavras que alteram a definição constitucional de pessoa humana. Inclusive, é uma questão de convicção desse deputado. E, para mim, a concepção do direito à vida é a partir do momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali nós já temos uma vida. E a gente tem que respeitar a vida. Com essa alteração, o embrião passa a ter os mesmos direitos que qualquer cidadão. Desse modo, a PEC 181 põe fim às únicas formas de aborto permitidas no Brasil. Abortos nos casos de risco de morte da gestante, anencefalia do feto ou estupro estão previstos no Código Penal desde os anos 40 do século passado. Então, se a mulher que não quer interromper uma gravidez, mesmo quando a vida dela está em risco, ela tem o direito de não fazer. Agora, é importante a gente garantir o direito de escolha das mulheres que querem interromper uma gravidez. Eu quero entrar no assunto aqui de questão pessoal, né? E essa questão aqui, ela influencia, sim, o meu entendimento da Bíblia, né? Que é importante, eu falo aqui claramente que esse entendimento cristão que eu tenho influenciou, sim, o meu voto aqui. A legislação, a política pública não pode se pautar por um grupo apenas, e aí esse grupo que não consegue convencer os seus fiéis, as suas fiéis, a seguirem a sua filosofia,
quer transformar em lei para obrigar toda uma nação a se submeter ao pensamento daquele grupo. A PEC 181 é chamada de cavalo de Troia pelo movimento feminista porque tratava originalmente do aumento da licença maternidade. Numa votação tumultuada, 18 homens da bancada religiosa garantiram a aprovação do projeto. Está encerrada a votação. Está encerrada a votação. Presidente, eu estou votando e Vossa Excelência. Está aprovado. Está aprovado o parecer. Ainda não concluiu a votação. Eu queria que os demais deputados lembrassem. Avança. Vamos lá. Filma aí. Vai voltando, vai avançando. Pedi um minutinho aqui, eu estava em votação, em processo de interrupção, em processo de votação, quando foi interrompido. Deputada João Moraes, eu queria registrar, coisas. Então, o meu voto não, coisas. E que se registre nos anais da casa. No legítimo direito de obstrução, não quiseram registrar os seus votos para não contribuírem com o quórum. Isso é verdade, Excelência. O presidente da comissão manipulou o regimento da casa para impedir que eu e a Jo Moraes, do PCdoB, que somos membros titulares da comissão, pudéssemos votar e manifestar nosso voto contrário à matéria, porque nós estávamos no plenário numa votação, eles precipitaram a votação na comissão, não esperaram que nós chegássemos simplesmente para dizer apenas uma mulher foi contrária à matéria, que foi a Érica Cocai do PT. Isso não é democrático, isso é uma ditadura religiosa. Vida sem aborto não! Vida sem aborto não! Vida sem aborto não! Como dizia a escritora e feminista francesa Simone de Beauvoir, numa época de crise, os direitos das mulheres são os primeiros a serem violentados. Essa cena é muito constrangedora, não, Regina? Uma cena forte. Eu tenho acompanhado o fato, mas eu não tinha assistido ainda, né? Sim. Realmente é impressionante. É impressionante a ignorância até desses homens, até quando dizem não, porque desde a concepção existe a vida. Quer dizer, a vida existe muito antes disso. A vida existe no esperma, no óvulo, né? Outra coisa é, não há um consenso sobre o momento de existência da pessoa humana, né? E a gente não pode igualar o direito, né? A justiça brasileira não tem um ordenamento que culpabiliza uma pessoa que comete um ato que mata alguém, que mata um adulto ou uma criança, com uma situação dessas. Sim. Então, até por aí fica evidente que você não pode tratar dessa forma. E, de fato, isso de que são 18 homens, a forma como essa PEC foi colocada, quer dizer, ela entra com um objetivo e traz no seu bojo uma outra proposta, sim, né? Sim. A deputada Érica Cocai não conseguia falar ali, isso que me impactou também. Sim. Mas eu tenho que entender que não é a Bíblia, e sim a Constituição que tem que reger o nosso país, porque as pessoas são de diferentes religiões e algumas não são de religião nenhuma e tem que receber o mesmo tratamento. Teoricamente, o Estado é laico. Teoricamente, você disse bem, porque desde os símbolos até esse tipo de prática, né? Uhum. Como é que o congressista ali fala, não, eu sou cristão, eu quero seguir a Bíblia. Meu Deus, é um equívoco tão grande isso. Ele está contrariando até a função dele. Né? E a gente vê, e o máximo que a gente pode fazer é falar, né? É o que a gente tem feito, denunciar, porque é uma aberração. É uma aberração. Preste atenção nesse primeiro depoimento colhido na Marcha de Mulheres em São Paulo, uma das muitas manifestações que se espalharam pelo país. O homem aborta todo dia, o homem abandona, ele comete o crime do abandono. E a mulher não tem o direito de decidir sobre o corpo dela, não tem o direito de decidir sobre a vida dela.
e se ela quer não seguir com a gestação, ela foi abandonada, ela não tem condições financeiras, físicas, psicológicas para ter essa criança, ela vai ser criminalizada. E o homem vira as costas, vai embora e nada acontece com ele, tá tudo bem, tudo normal. Então essa é a importância do nosso coletivo aqui também, porque a gente tem muita mãe que está na maternidade compulsória, porque não teve direito de escolha, principalmente, também. E é muito difícil seguir essa jornada de mãe solo, sem apoio, sem o homem do lado, sem... Porque filho é para dividir, é uma coisa que a gente tem que dividir. Então o nosso coletivo é para dividir, né? Esse peso, porque é pesado. A maternidade é pesada. Pois é, né, Regina? Você também estava lá nessa marcha, né? Eu acho muito interessante esse depoimento. Muito correto, né? A gente muito real. Até levou um cartaz, digamos assim, dizendo que até Maria, né, nós somos católicas, então até Maria foi consultada para ser a mãe de Deus, né? Porque ela diz o sim, né? A gente vê pela Bíblia e na tradição o fiat, o famoso fiat, que é Maria dizendo sim. Ela concordou, né? Ela disse sim. Então, quando você vê esses homens festejando, quer dizer, é um tapa na cara. É um tapa na cara. Eles não tinham que estar ali. Eu acho sempre que deve ter algum outro interesse por trás, porque é tão cruel que a gente prefere nem acreditar que seja natural, que seja de querendo, entendeu? Eu não sei, chega uma hora que a gente perde até um pouco a noção de que é que essas pessoas querem, o que esses homens querem, que direito eles têm de fazer isso. Eu acho que é a ideia do poder, do controle, né? É tudo isso que está, essa reação que vem voltando da família, do peso da família, como se tudo o que acontece ameaçasse as famílias, né? Vamos a uma pergunta enviada pelas redes sociais. A Priscila Custódio quer saber como deve impactar a mortalidade de mulheres por abortos clandestinos no país. A mulher que entra num hospital, ela entra para fazer curetagem e ela não vai dizer que provocou o aborto, porque é considerado crime, né? Então, o que a gente percebe nesse momento o impacto é muito alto. Se essa PEC for adiante, né, mais alto ainda. Se a gente conseguisse a legalização do aborto, o número de mulheres, o número de mortalidade materna, sem dúvida diminuiria. Porque isso a gente vê, né, em todos os países que conseguiram legalizar. Essa decisão dos 18 deputados da bancada da Bíblia tem outros impactos. Com a desculpa de ampliar um benefício, ameaçaram um conjunto muito maior de direitos. Sobre o projeto de ampliação da licença maternidade para as mães de prematuros, o regimento das casas legislativas impede a apresentação de uma nova PEC sobre o mesmo tema, enquanto esta não for votada. As mães ficaram de mãos amarradas. Não aprovam verba para o Fundo de Combate à Violência contra a Mulher, a PL 7371/13, mesmo sabendo que a taxa de feminicídios no Brasil é a 5ª maior do mundo, de acordo com o mapa da violência de 2015. Podem sair da gaveta PL 478/2007 e PL 5069/13, sobre o Estatuto do Nascituro, segundo o qual o feto é sujeito de direito. A PEC 164/2012, de autoria do encarcerado Eduardo Cunha, e a PEC 29/2015, de autoria do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, querem mudar a Constituição para incluir a já célebre frase "desde a sua concepção". No próximo bloco, mulheres marcham nas ruas de São Paulo contra a PEC 181. A vida não é só o embrião e a gestação. Casadas, solteiras, religiosas, católicas, evangélicas, esse é o perfil das mulheres que optam por fazer aborto, mesmo sabendo que é considerado um crime, quando feito sem obedecer às possibilidades estabelecidas na Constituição. São mulheres comuns que todos conhecemos. E se o fazem, não é por um prazer sádico, mas sim por não terem condições de arcar com a maternidade. Eles aprovaram aquela PEC decidindo o futuro dos nossos corpos e das nossas vidas. A luta pela legalização do aborto agrega mulheres de todas as idades, religiões, etnias. Nenhuma é contra a maternidade.
todas são a favor do direito de escolha, de ser mãe ou não ser. Eu optei em ser mãe agora, na segunda gravidez. A primeira gravidez, há muitos anos atrás, eu optei por não ter aquele filho porque eu não tinha a menor condição daquilo. Embora seja crime, a cada 1 minuto uma mulher realiza aborto no Brasil. 1 a cada 5 mulheres na faixa dos 40 anos já fez pelo menos um aborto. As mulheres que abortam são as mulheres que você conhece na rua. São mulheres, na sua maioria, casadas, mais de 70% delas são casadas. Elas são religiosas, católicas e evangélicas e que já têm filhos. São mulheres que fazem essa escolha porque elas sabem o que é a maternidade. Metade das mulheres que se submetem ao aborto clandestino sofre complicações e acaba internada. 4 mulheres morrem todo dia em consequência de aborto ilegal. A discussão é essa: quem pode pagar, faz o aborto de modo seguro, né? Agora, quem não pode, morre nas clínicas clandestinas ou em consequências de aborto em clínicas clandestinas. A vida não é só o embrião e a gestação. Depois nasce aquela criança, a gente tem que pensar que aquela criança é uma responsabilidade social do Brasil, né? Então você ter filhos e não ter condições de estar dando suporte para essa criança, né? Que coisa violenta é essa também? Porque depois, historicamente e culturalmente, quem vai levar a culpa por não ter criado um filho que não quis vai ser aquela mulher. Todas nós mulheres devemos nos sentir violentadas, como eu me senti naquele momento brutalmente violentada por aqueles 18 deputados que acreditam ser donos dos nossos corpos e donos das nossas vidas. Viva as mulheres! Parece que o pensamento dos deputados é antes uma mulher no cemitério do que tendo feito um aborto. Não é isso, Regina? Existem setores dentro das igrejas que são os setores pró-morte, porque é em defesa da morte, né? Sim. E é importante saber que não é o conjunto todo das igrejas cristãs. Então, há pastores e sobretudo no Congresso, que tem feito um discurso como se esse discurso fosse o discurso único dentro das suas igrejas. O mesmo vale para o catolicismo, né? E não é, né? É um discurso que pode ter hegemonia nesse momento, porque tem mais dinheiro, porque tem acesso ao poder, mas não é isso que a maioria das pessoas, a base das igrejas pensa. Quer dizer, as pesquisas mostram. A gente teve uma pesquisa no começo do ano que a gente fez com o Ibope, que mostrou que 64% da população católica é a favor de que a mulher chegue a tomar a decisão. Né? Então, quer dizer, é muito equivocada a pergunta se você é a favor do aborto ou não. Ninguém é a favor do aborto. Óbvio que não. Mas é ver o que está acontecendo e, frente aos fatos, como você pode ter uma melhor solução, um melhor encaminhamento, tratar como problema de política pública mesmo. Saúde pública, né? Saúde pública, claro. Exatamente. A Soraya pergunta pelo Facebook: no caso de estupro, não será permitido abortar. Qual é o amparo que a mulher terá e quem cuidará dela emocional, física e financeiramente? Não, é abandono total. Essa ideia mesmo de que é mais simples a morte da mulher, quer dizer, e que isso deve ser... Acho que a gente vem de uma cultura judaico-cristã que valoriza o sacrifício. No caso das mulheres, né? No caso das mulheres. Exatamente. Então, o Papa anterior, por exemplo, eu lembro que numa situação na Sérvia, de freiras que foram estupradas e engravidaram, né? Então, havia todo um louvor para que elas levassem essa gravidez até o fim, não fizessem o aborto, né? Então, a gente vive numa cultura que tem isso muito impregnado, de uma forma até irracional. Quer dizer, quem desde criança não aprendeu que deve ser contra o aborto? Então, é uma posição que você toma de maneira irrefletida quando é criança. Quer dizer, a gente ouve, vai ouvindo. Se as pessoas não têm uma chance de refletir, de conviver com situações onde a prática do aborto fere as pessoas, fere as mulheres, parece que não se dão conta
da gravidade do problema. Sim. E de dizer, quer dizer, antes de ser uma questão moral, é de fato uma questão de vida, né? A discussão, ela antes de ser religiosa, ela é uma discussão da civilização, né? De como você garante a vida das mulheres. Simples assim. Vamos a mais uma opinião gravada durante a Marcha das Mulheres contra a PEC 181 em São Paulo. É uma escolha minha ter a minha filha, né? Se eu não quisesse tê-la, eu teria abortado, né? E infelizmente eu estaria cometendo um crime, o que eu acho um absurdo, porque se o corpo é meu, como é que eu cometo um crime? O meu corpo não é meu? Pois essa pergunta é ótima, né? O meu corpo não é meu? Parece que não. Segundo os 18 deputados, não. Eu não posso criar uma obrigatoriedade que não surja dentro de mim como algo que vai ser bom para mim, que vai ser bom para um filho que eu deseje ter, né? Como é que alguém externo pode querer dizer o que eu devo ou não fazer, né? É isso que a gente está vivendo. Infelizmente, né? Há cenas que contam uma história inteira, diz a escritora Eliane Brum. Ela se referia a uma imagem de um grupo de homens rindo, batendo palmas e gritando por terem aprovado a PEC 181 na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Veja quem são os 18 participantes do coro de Vida Sim, Aborto Não. Antônio Jacome, do Podemos, João Campos, do PRB, Paulo Freire, do PR, Eros Biondini, do PROS, Flavinho, do PSB, Evandro Gussi, do PV e Gilberto Nascimento, do PSC, Jefferson Campos e Joaquim Passarinho, do PSD, Mauro Pereira e Leonardo Quintão, do PMDB, Alan Riques, Sóstenes Cavalcante, Jorge Tadeu Mudalém e Marcos Soares, todos do DEM, Pastor Eurico, Diego Garcia e Givaldo Carimbão, do PHS. Para os especialistas, esse é mais um momento na Câmara que enche de vergonha as pessoas sérias e rebaixa a política brasileira. Regina, como superar essa situação? Realmente, eu acho que a gente nunca teve um Congresso tão vergonhoso, né? Tão vulgar, quer dizer, são poucos os que estão lá em defesa de alguma causa, né? 2018 é pela troca desse Congresso. Eu acho que é fundamental, porque se a gente, nem Constituição, nem qualquer proposta, plebiscito, que seja, que passe pela decisão desse Congresso, vai resolver a situação do nosso país, né? Não, com certeza. Acho que a gente vive uma questão super grave, um impasse muito grande. E já quando essa legislatura foi eleita, eu me recordo que a gente contava nos dedos quem era votável. Pois é. Era difícil de escolher, porque o histórico não ajuda, né? A corrupção e tudo mais. Regina, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar com você e com as pessoas. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais. O nosso WhatsApp é 11 997 98 4042. Visite a nossa página em facebook.com/redetvt e acesse o nosso site tvt.org.br. O senso comum tende a concordar que ser mãe é padecer no paraíso. Não importa se os homens as abandonam com o filho no ventre ou com a criança recém-nascida. Também parece não fazer diferença se ela tiver de deixar seu trabalho, seu sustento, para cuidar de um filho fruto de estupro, por exemplo. Ou se tiver de gestar um feto anencéfalo, que ao nascer não terá um berço como destino, mas um caixão, uma vez que eles não sobrevivem. Se essa mulher estiver destroçada pessoal, física e emocionalmente, não tem importância. Ela foi contemplada com a dádiva divina da fecundação. Esta parece ser a filosofia que orienta a bancada religiosa do Congresso Nacional em suas várias tentativas de proibir o aborto em qualquer circunstância no Brasil. Nosso país é signatário de vários tratados internacionais sobre a questão do aborto e direitos humanos, que são rigorosamente ignorados por esses políticos. A ONU afirma que a proposta de negação de serviços de abortamento já previstos pode colocar em risco a saúde física e mental de mulheres e meninas, cujo sofrimento se constitui em tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante.
Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil acata, foi decidido que a concepção do nascituro não elimina ou reduz os direitos fundamentais da mulher gestante. Ou encaramos o aborto como questão de saúde pública e não de religião, ou retrocederemos a um tempo obscurantista e hipócrita, uma vez que a interrupção da gravidez continuará acontecendo sob condições precárias e provocando mortes e mais mortes, principalmente de mulheres negras e pobres. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.